Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Bendito é o nome do Senhor. Glorifique a Deus, Ele está aqui. Seu Santo Espírito está entre nós. Acabamos de cantar o hino tão lindo e glorioso. Só amor, ó sublime, grande amor. Hoje culto do amor, a ceia do amor. É diferente das nossas ceias, das nossas jantas, dos nossos jantares, dos nossos almoços, das nossas festas. Aqui é um momento de responsabilidade, é um momento de você ver o invisível. Você pode ver o invisível? Dá para ver o invisível pela fé. Vemos o Senhor Jesus pelas ruas de Jerusalém sendo zombado, escarnecido por causa de ti. Quando ele não suportava mais o peso da cruz, chega um Simão Sirineu, um desconhecido, e toma a cruz do Senhor e ajuda. Meu irmão, quantas coisas aconteceram naquele dia, para ele mostrar para o mundo quem é ele, o mundo conhecê-lo. Vamos ler, irmãos. Pastor Lés fez essa leitura, não era para mim pregar a palavra, era para ele pregar a palavra, mas ele disse, mas é o irmão, porque hoje é ceia. Então, mas ele leu a palavra, e está aqui a palavra de Deus. Eu quero ler a partir do versículo de número 17. Ele leu a partir do versículo 13. Para nós não tomar muito tempo, daí vocês sentam e vamos jantar, cear a palavra antes da Santa Ceia. Bendito é o nome do Senhor. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram ou ensinaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou de entre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Bendito e eterno Pai, fala comigo, Jesus, para que eu possa falar com os meus irmãos. Sim, meu mestre, quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. Tu estás entre nós cada dia. Temos passado dias abençoados, dias de alegria, dias de esperança, no meio do mundo sem esperança, de um mundo confuso, meu Deus. Mas os teus filhos tranquilamente seguem o seu destino traçado, mesmo como peregrinos nesta terra. Nós temos esperança de alcançar os céus. Querido Jesus, fala entre nós através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor com alegria, irmãos. Bastante alegria, bastante alegria. Glória a Jesus. Podem ficar sentados, fiquem sentados. Quero agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu creio que lá na tua casa também Ele tem se manifestado e tem te mostrado o seu grande e sublime amor.
nós vamos sempre, irmãos, continuar crendo que o salvo em Jesus Cristo, ele não pode dizer, ontem eu cria, eu tinha fé e hoje não tenho mais fé, acabou a fé. Mas o meu justo viverá pela fé. É um viver, é uma vida toda. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Daí o mesmo escritor aos Hebreus diz, mas nós não somos daqueles que recuam, que volta para trás, não. Nós prosseguimos para frente, para alcançar o prêmio da divina vocação em Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, nós temos esta divina e gloriosa esperança de alcançar o céu. Amém. E o apóstolo Pedro, irmãos, instruído pelo Espírito Santo como pastor de almas, ele procurou, assim como os demais apóstolos que deixaram as suas marcas aqui na Bíblia Sagrada, instruir o povo a fim de alcançar. Nós não temos nenhum ensino aqui de algum apóstolo ou algum outro escritor da Bíblia ensinando o povo a ir tomar o caminho do erro. Não, aqui a palavra de Deus só manda caminhar para frente. Ela exige em todos os momentos santidade. Santidade é o Senhor. Sem santificação nós não vamos alcançar a vida eterna. Nós precisamos alcançar a vida eterna. Aqui foi lido, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Capítulo 1 e o versículo 16 da primeira carta do apóstolo Pedro. Nós precisamos, irmãos, alcançar os céus vivendo uma vida de obediência. Por que as pessoas se desviam do caminho? Porque desobedecem. É igual àquela história, eu só fui notar que eu tinha tudo quando perdi. Eu tinha tudo e não sabia. Eu estava bem e não sabia. Eu estava sentado num lugar especial e eu não sabia. Eu não percebia. Agora que eu percebo, depois de perder. E a gente ainda lamenta, irmãos, que tem pessoas que perdem e ainda não reconhecem, não tem coragem de se retratar, de se humilhar e dizer, eu reconheço que eu desobedeci, perdi o que tinha ganhado, perdi. Nesta manhã ainda falei que o que o apóstolo João escreveu, dizendo assim, vocês devem cuidar, nós devemos cuidar para não perder aquilo que nós ganhamos. Para ganhar, irmãos, é difícil, você luta, você batalha, você renuncia a tantas coisas, renunciamos aquilo que era mais querido na nossa vida, para abraçar uma causa nobre e santa pela fé, e de repente nós conquistamos, e sentimos pela graça do Senhor, que nós estamos sentados em lugares celestiais. O que é sentar no lugar celestial, irmãos? É ouvir Deus falar, é ter certeza que o Senhor está ali contigo, é ter certeza que o Espírito Santo tem liberdade para agir na tua vida, para te trazer conforto, para te trazer ânimo, para te trazer força, para te consolar no momento triste da vida, porque nós continuamos, irmãos, enfrentando momentos tristes da vida, angústia, aflição, mas tem uma coisa inexplicável na vida do salvo, que ele está triste no mesmo instante, no mesmo momento, ele está alegre. Como pode ser isso? Não tem motivo de alegria, mas no coração dele, na alma dele, tem uma força que é mais forte do que qualquer sentimento desta vida, que salta para a vida eterna, e ele sabe que mesmo ele sofrendo aqui,
os revés dessa vida, ele tem uma certeza com ele. Ele não está voltando para trás, ele não está recuando. A fé dele, irmãos, é esse instrumento divino que faz ele caminhar debaixo das piores tempestades, e ele vai vencendo. Tu podes vencer, minha irmã, tu podes vencer. Glorifica a Deus, irmão, pelo lugar onde você está sentado, pela mesa onde você pode sentar e alimentar a tua alma. Porque tem gente de sedentos por aí, irmãos, com fome da palavra, vocês nem imaginam. Lugares que outrora eram pregado o puro e santo evangelho de Cristo, hoje as tribunas não passam de uma tribuna política, de um encontro social, de um encontro religioso. Servir a Deus, irmãos, é mais do que um encontro religioso de uma vida religiosa. Servir a Deus é ter um fogo que arde continuamente dentro de você, apontando sempre o céu, a vida eterna. Você sabe definir, tu sabe discernir, tu sabes calcular com toda a certeza que essa vida é passageira. Tudo passa, tudo vai acabar, mas aquele que serve o Senhor tem vida eterna. Vocês creem assim, irmãos? Na vida eterna? Na vida eterna, assim como o Senhor Jesus ressuscitou, os nossos mortos que morreram nele também ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Isso é tudo que nós queremos, irmãos. E o apóstolo Pedro, escrevendo aqui, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui essa acepção de pessoas que julga segundo as obras de cada um, irmãos, é que Deus não é parcial no seu julgamento. Ele não é igual à justiça dos homens. A justiça de Deus não, ela é pura, ela é correta. Não, eu não vou castigá-lo, eu vou deixar passar assim, porque ele é o pastor, porque ela é a esposa do pastor, porque esse dá mais dízimo, porque esse é presbítero, porque aquela é a esposa do presbítero, porque esse é mais isso, aquilo. Eu vou deixar assim. Não, irmãos, ele não faz acepção de pessoa, ele julga retamente todos nós, e todos nós devemos ter essa responsabilidade diante do Criador, de saber que nós seremos chamados a prestar conta um dia. E tudo que nós temos feito, seja para o bem, seja para o mal, seja bem ou mal, está escrito. Ninguém pode dizer: não, eu não fui esse aí, não fui eu que fiz isso aí, como costuma se dizer assim, isso foi outro que fez, isso aí não põe a culpa em mim não, porque não foi eu, tira da minha conta. Se enganaram, meu CPF não é isso aí, meu nome trocaram. Não, meu amigo, o Senhor, nós vamos estar diante de um juiz eterno, de um juiz reto, bendito é o nome do Senhor Jesus, que julgará cada um segundo as suas obras. Versículo de número, ainda no versículo de número 17, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Temor, irmãos, é honrar a Deus, respeitar a Deus, não viver com medo de Deus. Quem serve a Deus à luz da palavra não precisa ter medo de Deus, ele tem temor de Deus. Ele não peca porque ele ama o seu Senhor, ele honra aquele que lhe perdoou os pecados. Irmãos, às vezes a gente esquece que foi um pecador, esquece que estava lá no profundo de um charco de lodo, não lembra mais que a mão do Senhor foi estendida para ti e te tirou lá daquele lugar, daquele abismo
profundo, desculpe, irmãos, nojento. Ele te tirou, te lavou, te purificou, colocou os teus pés sobre uma rocha, firmou os teus passos, e você começou a tua peregrinação. Peregrinação como alguém que não é daqui, como alguém que tem agora um passaporte eterno, e o seu destino é a eternidade com Cristo, no tempo da vossa peregrinação. Versículo de número 18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nem todos, irmãos, tiveram pais como eu tive, como outros homens que tiveram, que nos ensinaram o caminho da salvação desde menino. Nem todos. Mas pais religiosos ou não religiosos, que não puderam fazer nada por ti, absolutamente nada, não ensinaram o bom caminho. Conheci gente da minha própria família, que dizia: nessa eu nasci, nessa eu vou morrer. Mas meu pai ouviu a voz do Senhor. Após um irmão dele também ouvir a voz de Deus. Em 1938, meu tio Osório Koenig ouviu a voz do Senhor: sai dela, povo meu. E ele saiu à procura de um lugar onde se adorasse ao Deus vivo, e ele achou, e ali ele viveu toda a sua vida, toda a vida dele. Meu pai levou mais 10 anos, em 1948, foi que ele ouviu a voz do Criador: sai dela, povo meu, para que tu não incorras no pecado dela. E ele entendeu que ele tinha que fugir da idolatria, fugir do pecado. Nenhum deles estava doente, nenhum deles estava com problema financeiro, mas a alma gritava por socorro de Deus, e foram em busca do socorro de Deus, e peregrinaram a vida toda até morrer. Parentes da parte da minha esposa, da mesma forma. Damos graças a Deus por isso, irmãos, exaltamos ao Senhor por isso. E você que foi resgatado logo depois, da mesma forma, a porta se abriu para ti. Você entendeu a mensagem da salvação. Você foi resgatado, não com ouro nem com prata, mas pela morte de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Qual morte nesta noite nós vamos estar rememorando, através da Santa Ceia do Senhor, esse ato vivo instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para nos lembrar do seu sofrimento, do seu padecimento. Há motivos, irmãos, de nós glorificarmos a Deus. Não pare, não volte atrás. Eu tenho ouvido tantas pessoas dizerem, já me disseram tanto, isso dá tanta angústia para a gente, irmãos. Eu vou dar um tempo. Quando assim vou dar um tempo, irmãos, já faz tempo que ele parou. Daí ele vai dizer: eu vou dar um tempo. Aqui, se nós seguir a leitura adiante que o pastor Lércio já leu, se esquece que a vida do homem é como um vapor que passa, como a erva que de manhã está verde, tem flor, e de tarde já está seca e vai para o fogo. Esquecem-se de tudo, acham que só os velhos vão morrer. Não, irmãos, tem muita gente morrendo prematuramente, mas ainda teimando, orgulhoso em dizer que vai dar um tempo. Quem é você para dar tempo? Quem sou eu para dar um tempo? Irmãos, eu fui muito incrédulo, mesmo conhecendo a palavra, mas nunca me subiu na cabeça e tive a coragem de dizer para Deus um dia: eu vou dar um tempo. Tem paciência comigo, Deus, eu vou dar um tempo. Não, irmãos, eu vivia com medo de Deus.
vivia correndo com medo dele. Se ele me pegar desse jeito, eu vou ser terrivelmente castigado. E ele me deu uma oportunidade, aleluia, a mesma que os meus pais tiveram, a mesma que você teve. Deus não faz acepção de pessoas, nem para salvar e nem para julgá-las. Versículo de número 19: mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo. Não fomos resgatados com prata e ouro, isso é claro e evidente, mas fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Irmãos, as pessoas pensam que não estão mais fazendo caso da morte de Jesus, sabia? É mais uma história, é mais um conto, é mais uma história. Quando a gente era menino, alguém dizia que foi pregar a palavra para um cidadão, e o cidadão disse assim, o irmão foi lá e disse: você sabia que Jesus morreu por você, que ele deu a vida por ti? Ele disse: olha, eu nem sabia que esse homem estava doente. Eu nem sabia que esse homem estava doente, ele morreu, é assim que muita gente está pensando, irmão. Eu nem sabia. Eu nem sabia por que ele morreu. Ele morreu por causa de você. Ele morreu por causa de mim. Ele foi surrado e condenado à morte sem culpa nenhuma. Ele era o Filho de Deus. Ele não era um menino. Menino, ele nasceu da Virgem Maria. Essa era a forma que Deus achou de apresentar seu Filho ao mundo, por obra exclusiva do Espírito Santo, mas ele já existia antes da fundação do mundo. O mundo não foi feito sem ele, e o mundo não seria feito sem ele, como disse o apóstolo João, quando abriu o seu evangelho. E nós, irmãos, muitas vezes é mais um da história, é um profeta qualquer. Nisso e disso até o ateu fala, qualquer religião do mundo fala. O judeu crê que ele foi um profeta, os maometanos também crê que ele foi um profeta, mas quem ele é para você? Sim, muito mais do que um profeta. Muito mais do que um profeta. Esse é aquele de que as Escrituras falam, que suscitarei no meio de vós um que é maior do que Moisés, o Filho de Deus. Ele, irmãos, é o teu, é o meu Salvador. Precisamos amá-lo de todo o nosso coração. Versículo de número 20: conhecido com efeito, olha só, irmãos, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. É isso que ele falou para Nicodemos naquela noite. Nicodemos não entendia. Como é que ali estaria o Messias, um representante do céu? Mas por que isso? Ele tinha razão de fazer essas indagações, mas por quê? E Jesus responde para ele, o texto áureo da Bíblia: ah, Nicodemos, foi porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a resposta, irmãos, mais clara da Bíblia, porque ele amou o mundo de tal maneira, um tal que não tem explicação para esta palavra, de tal maneira. Mas que tal é essa? Não posso te explicar. Como o hino que nós cantamos: por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar. Eu não tinha nada
de especial para Ele me amar desse jeito, mas eu sei que Ele me ama. Aleluia. Ele te ama, minha irmã. Acorda-te, acorda, meu irmão. Aleluia. Não é simplesmente uma frase que se escreve um para o outro, Jesus te ama, ou vive dizendo aí na rua, Jesus te ama. Ele ama de verdade. Ele ama e nunca vai esquecer de ti. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou de entre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Por que em Deus? Deu glória, irmãos. Ele está com o Pai. O que é que Estevão viu? Ainda, irmãos, na frente dos carrascos, ainda na frente daqueles que estavam condenando ele, dentro daquele tabernáculo, aquele cenáculo, eis que vejo o céu aberto. É isso, irmãos, que nós temos que ver. É isso que nós temos que ter fé suficiente para ver os céus abertos e o Filho do Homem em pé diante do Pai, ao lado do Pai. Creia nisso, amado irmão. Não pensa alguém que ser membrado numa determinada denominação, isto é o suficiente para ser salvo. Se você quer só ser congregado, não venha para cá, fica onde você está. Mas se tu quiser vir para cá e ser congregado ao corpo de Cristo Jesus, você é bem-vindo, porque você vai fazer bem para nós, você vai ser nosso irmão, tu vai ser nossa irmã. Mas vem para cá só para ficar membrado numa denominação diferente, não adianta. Precisa estar membrado no corpo de Cristo. Entenda a palavra, entenda o que o Senhor está dizendo para você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Já encerro a mensagem, irmãos. João Batista, ou seja, João Evangelista, quando falava sobre o verbo, ele disse no versículo de número 13, 14, mais ou menos por ali, diz assim, 14, e o verbo se fez carne, aquilo que era só a palavra, só ouvia falar, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória. Pedro escrevendo, irmãos, aqui nas suas cartas, ele ainda diz: nós não estamos falando para vocês como se fosse uma historinha qualquer, uma fábula, mas nós estamos falando daquilo que nós vimos. Quando nós estávamos no monte, nós vimos a sua glória. Quando eles foram convidados para Jesus para subir no monte, irmãos, não é subir no monte assim aleatoriamente, não. Fazer festa nos montes, fazer amontoado nos montes. Pedro selecionou, Jesus selecionou 3 discípulos. Vem cá, João, vem cá, Tiago, vem cá comigo, Pedro, vamos subir o monte. Porque o que vocês vão ver hoje vai ficar escrito para a posteridade, vai ser testemunho. Vocês vão me ver, não disse isso, mas como se quisesse dizer, vocês vão ver eu como eu sou, quem eu sou. E de repente, irmãos, o Senhor foi tomado pela glória do Pai. A glória do Pai o envolveu. Bendito é o nome do Senhor. E de dentro da glória do Pai, daquela nuvem, o Pai nunca apareceu para ninguém, mas a voz do Pai eles ouviram: este aí é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado, a ele eu ouvi. Dê crédito para o que ele diz: este é o meu filho amado. Oh, meu irmão, sinta a glória de Deus, sinta a presença do Espírito Santo e glorifique a Deus, porque Ele vive, Ele vive. Fique em pé, toda a igreja.
porque Ele vive, posso ver o amanhã. Cante com força, irmão. Porque Ele vive, temor não há, mas eu venci. Isso, irmão. E a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Vamos orar, irmãos. Entrega a tua vida para Jesus. Deixa Ele dominar a tua vida. Já em seguida a Santa Ceia do Senhor. Bendito e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra viva e eterna. Sim, meu Deus, espero com certeza na minha alma que ela vai fazer o que lhe apraz, não vai voltar para ti vazia. Pai de amor, Pai justo, pois ela é a tua palavra, é a tua boca que fala, é a tua boca que anuncia. Sim, Pai querido, o eterno e santo Evangelho da graça, da poder, da virtude para o teu povo, da alegria do teu Espírito em cada vida. É o que nós te pedimos, Senhor, que toda obra do mal, que todo o poder das trevas, que todo o poder do engano não chegue na vida do meu irmão, e se chegou, que saia em nome de Jesus, e a tua glória se manifeste, meu Pai querido. Jesus, nós te agradecemos no teu nome, amém e amém. Jesus, amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Guardem a bendita palavra da salvação.